Olá a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do primeiro Congresso Brasileiro de Inovação e Empreendedorismo pelo convite para ministrarmos um minicurso intitulado por Interações entre Universidades e Empresas, Benefícios, Dificuldades e o Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq como uma ferramenta de aproximação. Pois bem, eu sou Arlindo Teixeira, doutorando em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco e assessor de inovação e captação de projetos da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE, a FAD. Então, antes da gente adentrar nas questões mais conceituais, é interessante traçarmos um panorama geral do que é a interação universidade-empresa, pois este fenômeno ele permite que os conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos pelos grupos, pelos laboratórios, eles sejam convertidos em processos, produtos novos ou melhorados que podem ser inseridos no processo produtivo das empresas, como também no mercado em geral. O governo, quando ele mesmo não faz uma parceria direta com a universidade para solucionar problemas que vão beneficiar o bem comum, ele cria todo um aparato legislativo que vai permitir a formulação e implementação de políticas públicas que vão estimular as interações entre as universidades e as empresas. Pois bem, mesmo com os benefícios que esse fenômeno traz para a universidade, para a empresa, do aparato do Estado e dos seus respectivos governos na promoção, né, de tais parcerias, ela é permeada por uma série de dificuldades, certo? Porque a universidade ela possui uma cultura diferente das empresas, objetivos, né, finalidades, históricos diferentes. Então, é importante a ação de atores intermediários, que são os núcleos de inovação tecnológica, né, que a gente chama de NITs, como também as fundações de apoio. Então, todos esses atores, esses intermediários, as universidades, as empresas, os governos, eles constituem o que chamamos de Sistema Nacional de Inovação. Então, no nosso consciente, essa relação de ciência, tecnologia e sociedade, ela é muito próxima. Todos nós sabemos a importância, né, que a ciência, que a tecnologia tem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Contudo, nem sempre os pesquisadores tiveram a preocupação direta com os fenômenos sociais, com os fenômenos da sociedade. Com o advento da ciência moderna, lá no século XVI, os grandes estudiosos como Copérnico, Galileu, Newton, eles tinham uma preocupação com a natureza, em entender os fenômenos naturais e assim poder dominá-los. A preocupação da sociedade não era objeto de estudo desses grandes teóricos que nós tanto estudamos durante nossa vida. Contudo, lá no século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, que é um grande marco para a história da humanidade, não é? Vai começar ali na Inglaterra e depois vai se difundir pela Europa e chegar nos Estados Unidos, essa preocupação da ciência, da tecnologia com o desenvolvimento econômico começou a surgir, contudo, de uma forma ainda bastante incipiente. Segundo Paulo Tigre, que é um grande estudioso da história da ciência e da tecnologia, as inovações que foram geradas nessa época da Revolução Industrial, elas foram muito mais baseadas na empiria dos ferreiros e dos mecânicos. Contudo, essa história vai mudar na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX, que vão ocorrer três grandes eventos: a Segunda Revolução Industrial e a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, é neste momento que os governos eles vão inserir a preocupação da ciência e da tecnologia e da inovação como questões de Estado, vão elaborar políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação para fomentar o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento bélico que aquela época exigia. Então, a célebre frase do Joseph Schumpeter, que a inovação tecnológica é o motor do desenvolvimento econômico, reflete a consciência da sociedade e a importância que as pessoas passaram a dar à ciência, à tecnologia e à inovação. E é nesta época, justamente, que são instituídas, através dessas políticas públicas que eu acabei de citar, dos governos, que é instituída as primeiras interações entre órgãos da indústria e universidades e institutos de ciência e tecnologia em busca de grandes inovações. E esse fato ele vai exponenciar bastante com o advento da Guerra Fria
né, com as grandes potências dos Estados Unidos, da União Soviética, em constantes disputas pela hegemonia nacional, pela hegemonia mundial, né, a corrida ao espaço, as questões de domínio territorial. Então, essas duas potências vão estimular ainda mais as interações universidade-empresa. Então, a partir daí, nós sabemos que a universidade ela atua como locus do desenvolvimento científico e tecnológico. Por sua vez, as empresas elas necessitam desses conhecimentos científicos e tecnológicos para poderem inovar em processo e produto. A gente sabe que no sistema econômico vigente, no sistema capitalista, essas empresas elas precisam estar constantemente inovando para poderem se manter competitivas, vivas no mercado. Então, essa interação, ela traz uma série de benefícios. Vamos começar pelos benefícios das universidades, certo? Então, quando a universidade interage com a empresa, ela vai se atualizar sobre os novos problemas, as novas demandas da indústria. Com isso, ela vai obter novos objetos de pesquisa. Não é? O pesquisador, ao interagir com a empresa, ele vai ter ideias para novos projetos e assim novos artigos, não é? Novas publicações. Essas parcerias elas são muito interessantes para as universidades porque as universidades conseguem captar recursos para a infraestrutura laboratorial, como também para bolsas de pesquisa. Então, se a gente observar os departamentos, os centros que contam com equipamentos de última geração, em praticamente qualquer universidade, não só no Brasil como no mundo, são centros que estão mais próximos da iniciativa privada, não é? Ou então da iniciativa pública voltado ao setor industrial. Então, esses recursos colaboram para a construção de laboratórios com equipamentos de ponta. E também para bolsas de pesquisa. Bolsas tanto para pesquisadores, né, como eu falo, pesquisadores, professores, como também para alunos de graduação e pós-graduação. Essas bolsas que advêm destas parcerias, elas são muito importantes justamente diante da evasão escolar que nós temos, não é? A evasão escolar, acredito que seja um dos grandes problemas enfrentados pelo ensino superior público hoje no Brasil. E essas bolsas, além de estimular os alunos, não é? Elas vão dar condições para que eles possam se manter ativos em seus cursos, seja de graduação e pós-graduação. Um outro benefício para a universidade é o acesso à informação. Essas parcerias, elas permitem que o pesquisador, não é? Eles consigam dados secundários, dados primários, né, das empresas, que muitas vezes são confidenciais, dando subsídio melhor, enriquecendo as suas produções. Uma outra questão que a interação universidade-empresa ela permite para a universidade é a questão da transferência de tecnologia. Hoje, as universidades elas contam, aqui no Brasil, com muitas patentes, né? Então, há até meio que induzido pelo governo dessa corrida ao patenteamento, não é? As patentes, a fazer uma invenção e patentear para ir subindo nos rankings. Contudo, não é? De acordo com o manual de Oslo, a inovação é justamente quando essa patente, quando essa invenção, ela sai dos muros da universidade e vão até o mercado, né? Até a indústria. Então, essas parcerias, elas colaboram que essas patentes, né, que estão lá depositadas, elas sejam licenciadas. Elas saiam da universidade e elas cheguem às empresas, à sociedade. Então, ela colabora com que, nessa conversão da invenção para a inovação, ao momento que há esse licenciamento para empresas. Um outro ponto interessante é a questão da experiência do mercado para os alunos. Tá certo? O que acontece? Esses projetos, eles vão atender demandas reais. A empresa, ela não vai financiar um projeto que não vai atender uma demanda real que ela enfrenta lá no seu dia a dia. Então, o aluno que está inserido nesse projeto, ele vai lidar com problemas reais, com problemas que realmente afetam o dia a dia da empresa. Então, ele vai ter uma experiência de pesquisa aplicada, voltada para as demandas da indústria. Então, esses projetos colaboram com que os alunos tenham uma vivência de mercado. E, além disso, essas parcerias colaboram com que as universidades ampliem a sua contribuição perante a sociedade. Agora, vamos lá para os benefícios das empresas. Quais são os benefícios que as empresas têm em interagir com
as universidades? Primeiro, ela vai poder utilizar o conhecimento científico e tecnológico produzido pelos laboratórios e pelos grupos para inovar em processo e produto. Como já foi mencionado, o sistema econômico vigente, ela obriga que essas empresas elas estejam sempre inovando para se manterem vivas no mercado. E não tem uma maneira melhor de inovar, não é? A menos eu desconheço, do que em parceria com as universidades, onde você vai contar com pesquisadores de altíssimo nível. Essas interações para as empresas também colaboram com que elas possam utilizar esses conhecimentos produzidos pelos pesquisadores, não necessariamente para inovar, não é? Mas também para resolver problemas pontuais que não necessariamente necessitem de inovações. Então, essas parcerias com as universidades elas podem ter tanto para projetos de caráter inovador, como também para a prestação de serviços tecnológicos pontuais. Então, um outro benefício para a empresa, nem toda empresa ela vai ter um centro de P&D todo equipado, com equipamentos de última geração e etc. Nem toda. Então, interagindo com a universidade, a empresa ela vai poder contar com laboratórios de ponta, laboratórios que vão ter equipamentos suficientes para solucionar os seus problemas. E um outro motivo também da empresa procurar a universidade é que a universidade é onde estão os principais professores, os principais pesquisadores. Então, quando você interage com esses pesquisadores, você vai estar capacitando o seu RH com um índice elevado de conhecimento científico e tecnológico. E, além disso, o prestígio à sociedade. Então, tanto no vasto referencial teórico sobre interação, universidade, empresa, como também na nossa vivência, fazendo esta articulação, a gente percebe que as empresas que interagem com as universidades, elas têm uma maior aceitação, um maior prestígio perante a sociedade. Então, o governo, ele atua como indutor. Em minha opinião, acreditar na interação universidade-empresa apenas como um processo que vai partir dessas duas instituições, sem nenhum aparato público, sem nenhum estímulo, é uma certa utopia. Não é? Então, o governo, o Estado em si, e seus respectivos governos, eles têm um papel fundamental para estimular a interação universidade-empresa. Então, de acordo com a Mazzucato, em seu famoso livro O Estado Empreendedor, ela vai dizer que o Estado, por meio dos governos, ele estimula as interações de universidades e empresas, justamente criando todo um arcabouço legislativo que vai possibilitar a formulação e a implementação de políticas públicas de ciência, tecnologia e de inovação. Então, aqui, para fins de exemplificar, eu trouxe 6 políticas públicas, 5 a nível federal e 1 a nível estadual. São políticas públicas ou setoriais, ou seja, quando ela visa estimular a interação universidade-empresa em um determinado setor da indústria, ou políticas intersetoriais que visam estimular essas parcerias em diversos setores da indústria. Então, vamos começar pela cláusula de P&D da ANP, com a legislação federal, que vai estimular com que as petroleiras elas investam 1% do seu faturamento anual em inovação. Desse 1%, 0,5% tem que ser investido em universidades. Então, não é à toa que grandes universidades do país têm um elevado índice de parcerias com empresas. Por que isso ocorre? Justamente por causa desse estímulo do Estado a essas parcerias. Então, a gente vê grandes universidades que mudaram a sua história em parceria com a Petrobras, que está enquadrada na cláusula de P&D da ANP. E aqui, só para dar alguns a título de exemplo, a UFRN mudou sua história, se equipou, consolidou competências através dessas articulações com a Petrobras, via a cláusula de P&D da ANP. A UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, que criou um complexo laboratorial de última geração através dessas parcerias com a Petrobras. A UFRJ, a Universidade Federal da Bahia, entre outras universidades. Saindo do setor de petróleo e gás natural, vamos ao setor de energia elétrica, que é outro setor considerado extremamente estratégico. Então, há o programa de P&D da ANEEL,
que justamente visa fazer com que aquelas empresas transmissoras, geradoras de energia elétrica, elas invistam um percentual do seu faturamento em pesquisas desenvolvidas pelas universidades. Assemelha muito a cláusula de P&D da ANP. A diferença é que uma é para petróleo e a outra para energia elétrica. Então, grandes empresas fazem parceria com as universidades mediante a este estímulo público, como CHESF, CPFL, CELP, entre outras. Então, além de informática, falamos já de petróleo e gás, de energia elétrica, agora uma outra política pública federal, setorial, na área de informática, que é a lei de informática, que justamente vai estimular que as empresas desse setor, elas inovem em parceria com as universidades e, em contrapartida, elas vão ter incentivos fiscais. O governo federal, uma série de incentivos fiscais para aquelas empresas de informática que inovam em parceria com as universidades. Então, temos um grande exemplo de empresas, não é? Um grande arcabouço de empresas, como Samsung, Motorola, HP, entre outras, que têm essa parceria com universidades através da lei de informática. Então, após a lei de informática, então já falamos de petróleo, energia elétrica, informática e agora do setor automotivo. A mais recente dessas leis, a mais caçula, é a Rota 2030, que também é do governo federal, que visa desenvolver o setor automotivo nacional, com que esse automotivo nacional ele possa se desenvolver através da inovação e que ele possa competir internacionalmente com qualquer país. E a gente sabe que para se desenvolver tem que ter inovação, e para ter inovação é interessante a parceria com a universidade. Então, o governo vai dar uma série de incentivos fiscais para aquelas empresas que investirem de 0,25% a 1,20% do seu faturamento anual em parcerias com as universidades, que é o programa Rota 2030. Então, esse programa ele também utiliza todo um arcabouço, né, de órgãos de financiamento, como a FINEP, né, o BNDES, o SEBRAE, a Fundep, entre outros, para poder lançar editais que visem fazer essa aproximação entre a indústria e a academia. Então, já falamos das 4 políticas setoriais. Agora vamos para as intersetoriais. A Lei do Bem, que também é a esfera federal, ela vai ceder incentivos fiscais para aquelas empresas que consigam comprovar investimentos em inovação tecnológica, certo? Então, a empresa ela vai investir e o governo federal dará incentivos fiscais. Agora, já que vamos sair da esfera federal, vamos mudar a escala. Vamos aqui para o estado de Pernambuco, né? Em Pernambuco existe uma legislação estadual que ela é chamada de Inovar PE. Então, essa legislação, ela tem como essa política, ela tem como objetivo de desenvolver a indústria pernambucana através da ciência, da tecnologia e da inovação. Então, como é que ela funciona? Em linhas gerais, as empresas beneficiárias de 3 programas de incentivos fiscais, como PRODEP, PRODIMP e PRODEALTO, elas vão ter que investir de 0,1% a 0,5% do seu faturamento anual, de acordo com o seu CNAE, ou seja, de acordo com o seu Cadastro Nacional de Atividade Econômica, ela terá que investir de 0,1% a 0,5% em inovação. Esse investimento em inovação pode ocorrer de 3 formas. A primeira forma, ela é destinar esse recurso ao governo do Estado. A meu ver, não é interessante, você vai fomentar as políticas do governo do Estado, contudo, ela não vai, ao direcionar esse recurso ao governo do Estado, ela não vai estar diretamente resolvendo um problema que lhe aflige todos os dias. A segunda possibilidade de investimento em inovação, que o Inovar PE permite, é o investimento nela mesma. Ela pega esse percentual de 0,1 a 0,5, né, que ela tem que investir, e investir internamente em equipamentos e etc. E a terceira via, que eu acho que é a mais interessante, é investir em ICTs, né, instituições de ciência e tecnologia, situadas no estado de Pernambuco. Então, ela pode utilizar esse recurso para fazer uma parceria com a universidade e, a partir daí, desenvolver uma pesquisa, uma inovação que vai colaborar
para o desenvolvimento de suas atividades no dia a dia. Então, muitas universidades hoje em Pernambuco, elas possuem projetos com empresas através do Inovar PE, ou seja, empresas que possuem a obrigatoriedade fiscal de fazer esse investimento em inovação. Então, eu já falei aqui dos benefícios, não é, que é da universidade e da empresa. Já comentei que o governo é um promotor os governos, no caso, não é, são os promotores dessas parcerias, dessas articulações. Contudo, não é, também não é mil maravilhas. Esse processo também não ocorre de forma sem problemas, sem alguns percalços. Então, de acordo com o Brito Cruz, que é um grande estudioso brasileiro, estudioso da interação universidade-empresa, apesar da reconhecida importância dessas interações, elas ainda há barreiras, receios de ambas as partes que dificultam estas parcerias. Vamos lá agora falar quais são as dificuldades da universidade. Primeiro ponto que diversos autores mencionam é a questão da cultura universitária. Ainda há departamentos, centros, pesquisadores que não enxergam com os bons olhos essas parcerias com a indústria. Isso ocorre justamente por muitos não desconhecerem aqueles benefícios que eu acabei de citar, né, que essas interações permitem, tanto para o próprio pesquisador em si, quanto para os seus alunos, para a sua universidade e para a sociedade. Então, desmistificar essas interações entre universidades e empresas é o papel, né, dos NITs, das fundações de apoio, que veremos mais à frente. Então, um outro ponto é em relação à burocracia, não é? A universidade ela tem um tempo diferente, obviamente, ela tem um tempo diferente da empresa. E quando a empresa ela quer inovar de forma mais rápida possível para obter lucro, a universidade ela tem uma cultura diferente, ela é pública, né? Em sua grande maioria. Então há todo um ambiente de controle, não é? Uma burocracia, até mesmo para preservar as suas atividades, não é? As suas instâncias, a boa utilização do dinheiro público, que acaba sendo uma dificuldade nessas articulações com as empresas. Contudo, as universidades têm criado mecanismos de equalizar o seu tempo com o tempo das empresas, e a gente vê, se a gente pegar os últimos censos do CNPq, interações, a gente vê que as universidades entre 2012 e 2016, passaram a interagir muito mais com as empresas. Então, o outro problema que assola as universidades é o desconhecimento das reais demandas do mercado. Se a gente for ver na bibliografia, a gente vai perceber que diversos autores trazem esse ponto para a discussão desse desconhecimento. Então, o que acontece? Um pesquisador entra na universidade pesquisando um determinado assunto, que na sua época lá de graduação, mestrado, doutorado, era um assunto muito requisitado pelas indústrias. Contudo, ao passar do tempo, essa tecnologia, essa inovação se tornou obsoleta, e o pesquisador ele ainda estuda ele ainda está muito voltado a essa pesquisa, não é? Então ele acaba desconhecendo as transições, as mudanças da indústria, as mudanças as tendências, não é? E isso acaba dificultando um pouco essas interações entre universidades e empresas. Um outro ponto é a falta de recursos humanos nas universidades para ajudar o pesquisador a promover essas parcerias com as empresas. Não é? A gente sabe que o pesquisador, o foco dele é de fazer a pesquisa de alto nível, a tecnologia, a inovação, seus alunos em lhe apoiar. Então, muitas universidades elas acabam sem ter pessoas capacitadas para promover essas articulações. E é aí que entra a importância de um articulador, de um gestor, que pode estar inserido, não é? Pode estar inserido em alguma pró-reitoria, pode estar inserido no NIT, na Fundação de Apoio, que é a pessoa que ela vai colocar o pesquisador para conversar com a empresa, não é? Vai aparar arestas, vai fazer uma tradução de muitas vezes eles falam linguagens diferentes, então a figura desse intermediário, não é? Esse interlocutor, melhor dizer, é muito importante para a concretização da parceria. Um outro ponto que dificulta algumas universidades, não todas, é a posição geográfica. É inegável a gente perceber que a proximidade geográfica,
Quando eu falo geográfico, é euclidiano mesmo, tá? Bem no sentido clássico da palavra. A proximidade euclidiana, a proximidade geográfica, ela é um fator primordial para a interação universidade-empresa. As empresas, muitas têm a tendência de interagir com universidades mais próximas, né? As grandes que têm uma maior tendência a investir em universidades mais distantes, porque tem mais recursos e a questão da proximidade euclidiana não importa tanto neste caso. Mas a tendência de uma universidade que está está situada em um grande polo econômico e industrial, dessa universidade ter parcerias com a universidade que está afastada deste polo, é muito maior. Então, por exemplo, a universidade que está situada no estado de São Paulo, em Campinas, por exemplo, ela tem uma tendência maior de ter parcerias com a indústria de uma universidade que está bem afastada deste polo. E isso, os dados do CNPq, do Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPq, acabam nos comprovando. Agora vamos lá para quais são os problemas, né? Falamos da universidade, agora vamos falar da empresa. Quais são as dificuldades que as empresas têm em fazer estas parcerias? A primeira delas é a questão, as empresas desconhecem as universidades, tá certo? Muitas empresas desconhecem as pesquisas realizadas pelas universidades. Não têm noção da dimensão científica e tecnológica que está presente nas universidades, nos institutos de ciência e tecnologia. Então, esse é o grande problema. A segunda é a questão das empresas não conhecerem as políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Lembra aquelas políticas que eu acabei de mencionar agora? Algumas empresas, elas estão enquadradas em alguma daquelas políticas, mas elas não sabem que estão enquadradas naquelas políticas. Então, elas acabam não sabendo que fazer uma parceria com a universidade pode ser interessante para ter um incentivo fiscal, por exemplo. Então, assim, vou dar um exemplo bem prático. A questão do Inovar PE. O que acontece? Algumas empresas, elas são beneficiárias do PRODEP, PROIND e PRODEALTO. E o que acontece? Elas são beneficiárias, elas estão ali, tem incentivo fiscal, elas estão pagando ao governo, aquele percentual de 0,1% a 0,5%, e esse pagamento fica ali dentro do seu setor administrativo, financeiro, e todo ano faz esse depósito. Enquanto ela poderia estar usando esse recurso, que está pagando ao governo do estado, esse mesmo recurso, para investir em parcerias com as universidades. A gente vê isso muito quando a gente conversa com as empresas. Não é? Ou seja, é quando o financeiro da empresa, todo mês faz esse depósito ao governo, e ao invés de promover parcerias com universidades situadas em Pernambuco. Então, isso acontece bastante. Então, é comum que esses atores, como as fundações de apoio, conversem com a empresa, falem: olha, empresa, você não tem esse percentual, investe no governo do estado, no fundo, por que não pegar esse mesmo percentual, investir em uma universidade? É um investimento estratégico. Você vai estar investindo em um projeto que vai lhe dar um retorno a médio e curto prazo. Então, é um trabalho que esses articuladores têm de alertar as próprias empresas que muitas vezes desconhecem as políticas públicas e até mesmo aquelas que elas estão inseridas. Um outro problema é que muitas empresas enxergam a inovação como algo distante e utópico, certo? Então, assim, principalmente médias e pequenas empresas ainda enxergam, a inovação, não todas, obviamente, tá bom? Esse quadro vem mudando bastante, mas enxergam a inovação como algo distante e utópico. Mas não é. A inovação não é um fenômeno distante, é um fenômeno próximo a qualquer um que deseja trabalhar de forma interativa e melhorar em processo e produto. E um outro problema que ocorre na universidade e que também ocorre nas empresas é a falta de recursos humanos capacitados. Então, às vezes, a empresa ela não tem um profissional, não tem um gestor que consiga dialogar de forma efetiva, ágil com as universidades, por desconhecimento justamente das atividades que lá estão sendo desenvolvidas. Então a gente percebe que essa questão de falta de RH nas universidades, falta de RH nas empresas, acaba criando uma dificuldade na proximidade cognitiva, como fala um geógrafo famoso, o Ron Boschman, que um dos maiores problemas para a interação universidade-empresa é a questão da falta de proximidade cognitiva. Às vezes, esses dois atores, eles não se entendem, não conseguem conversar. Falam o mesmo idioma, mas parece que estão falando línguas diferentes. Então, é importante termos esses profissionais, esses articuladores, para promover tais parcerias.
Então, eu já mencionei, não é, diversos atores, empresas, governo, universidades, órgãos, articuladores, todos eles e mais alguns outros formam o que nós chamamos de sistemas de inovação. De acordo com Freeman e Edquist, o sistema de inovação ele é formado por um conjunto de articulações entre atores públicos e privados que, por meio delas, eles geram, difundem e utilizam conhecimentos científicos e tecnológicos em busca de inovações que vão colaborar, por sua vez, para o desenvolvimento das regiões. Então, quando a gente fala de sistema de inovação, a gente tem que falar dos atores, né, que são esses que eu mencionei. Não adianta ter ator, tá bom? Não adianta ter várias universidades, várias empresas, não é? Vários órgãos articuladores, se eles não conversam entre si. Então, a primeira categoria de análise do sistema de inovação são os atores. A segunda são as articulações. A terceira é o espaço. Arlindo, o que é espaço, né? Espaço geográfico, o que é que o espaço tem a ver com essas parcerias? O que acontece? As características sociais, econômicas, não é, culturais, ou seja, as características territoriais, elas influenciam diretamente a questão da inovação. Não é? A gente pode até trazer um conceito no geógrafo chamado Paulo César da Costa Gomes, a questão da trama locacional. Por que um determinado fenômeno ele ocorre num espaço, numa porção do espaço, não é? Sei lá, em São Paulo, e por que não ocorre em uma outra porção do espaço? Quais são os fatores físicos, territoriais, não é, que fazem com que esse fenômeno se sinta mais à vontade? O fenômeno aqui que a gente fala é a interação universidade-empresa. Então, qual é o porquê da trama locacional, né? Desta interação ocorrer em uma porção do espaço, em outra não. Então, temos que levar em consideração a questão do espaço e também das relações de poder. Né? Pensar em inovação, pensar nessas parcerias, através apenas da questão das colaborações, é importante, é interessante, mas também temos que levar em conta as relações de poder. Não é? Inovação leva a recurso, inovação leva a disputa por espaço no mercado financeiro, por exemplo, no mercado industrial. Então, temos que levar sempre em consideração as relações de poder. Então, eu dei um exemplo teórico, né, em algumas categorias de análise sobre os sistemas de inovação, e aqui eu trouxe para vocês um recorte do Sistema Pernambucano de Inovação. Então, a SECT, que é a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, em um trabalho que fizeram lá em 2017, elaboraram a Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco e tiveram um trabalho bem interessante de mapear todos os atores, a sua grande maioria, não é? Evidentemente, que fazem parte do Sistema Pernambucano de Inovação. Então, para vocês que desejam observar quem são esses atores, obviamente está desatualizado, tá certo? Mas eu recomendo a consulta ao documento que está na página da SECT Pernambuco. Só colocar no Google SECT Pernambuco e vocês vão ter acesso a esse estudo. Então aqui, só para a título de ilustração também, a gente vai ver, não é? Quem são os grandes promotores da inovação. São as universidades, como a UFPE, Universidade Rural de Pernambuco, a Univasf, a UPE, a Unicap, o IFPE, o IF Sertão, mais recentemente agora a UFAP. Também temos os grandes habitats de inovação, como o Porto Digital, o Parquetel, o Polo Criativo e Tecnológico da UFPE, que é mais recente, o Armazém da Criatividade, o César, entre outros. Quem são os órgãos públicos? A própria SECT e outras secretarias. A importância do poder legislativo, como a ALEP, a Câmara dos Vereadores, né? As organizações empresariais que têm um papel primordial em Pernambuco para promover a inovação, como o SEBRAE, o SENAI, a FIEP, entre outros vários órgãos que você pode ter acesso, né? Atores, no caso, que você pode ter acesso na estratégia. Então, falamos, né, do Sistema Nacional de Inovação do Brasil. É importante já de antemão mencionar que ele vem melhorando, crescendo bastante de acordo com as últimas pesquisas. Mas, de acordo com os teóricos, né, o Eduardo Albuquerque, por exemplo, que é um famoso economista da Universidade Federal de Minas Gerais, ele alega, entre os outros atores, que o nosso sistema ainda está no estágio imaturo. Não é? Ele faz uma tipologia: imaturo,
que é em catch-up, e também os sistemas já consolidados. E o Brasil está nessa primeira fase ainda, que é o imaturo. Então, ele traz algumas características. Então, uma das primeiras características, né, desse Sistema Nacional de Inovação do Brasil, em caráter imaturo, é a questão da tardia implementação das universidades. Universidade, que eu falo, como a gente conhece hoje, tá certo? Não as escolas de ensino superior, não é, que iniciaram ainda bem antes. Mas as universidades, elas vão começar a ser instituídas ali no começo do século XX, a partir da segunda década do século XX. E isso representa um certo atraso em relação aos próprios países aqui co-irmãos, né, da América do Sul, que implementaram as suas primeiras universidades bem antes do que o Brasil. O segundo ponto é a questão da industrialização nacional. O Brasil ele vai vir a criar uma indústria mais forte, nacional, a partir da substituição das importações, né, do famoso programa da substituição das importações, ali em 1929, 1930, que vai se estender até 1970, mais ou menos. Então, resumindo, as nossas universidades chegaram tarde no Brasil e também a industrialização seguiu os mesmos passos e com isso, claro, obviamente, que vai trazer sequelas para o nosso sistema de inovação. Um outro problema também que a gente enfrenta é a questão da concentração regional dos grupos de pesquisa. Assim como há desigualdades regionais, econômicas, sociais e políticas, não é? Há também desigualdades regionais em termos de grupos de pesquisa. Então, em 2016, o último censo divulgado pelo CNPq, 65,5% dos grupos de pesquisa estavam situados na região sul e sudeste. Além disso, uma outra característica desse nosso sistema é a frágil interação entre universidades e empresas. De acordo com esse mesmo censo do CNPq 2016, apenas 15% dos grupos de pesquisa do país declaravam interagir com empresas. E eu tenho que mencionar aqui também, tem um parêntese, um asterisco dentro desta frase, que nem todo grupo de pesquisa, nem todo pesquisador tem que interagir com a empresa, não é? O pesquisador ele pode estar lá fazendo essa pesquisa básica, que é importantíssima. Sem pesquisa básica não existe pesquisa aplicada. Ele pode ter um viés de trabalhos culturais, trabalhos educacionais, que necessariamente não tenham que fazer essas parcerias com a indústria. Isso é muito importante falar. Isso é algo que algumas pesquisas acabam negligenciando de suas análises. Então, um outro ponto é a questão das descontinuidades das políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Né? As políticas públicas, né, historicamente no Brasil, elas estão direcionadas, muitas vezes, elas estão direcionadas mais às regiões economicamente mais desenvolvidas, como o Sul e Sudeste, por exemplo, em detrimento das demais, da Norte, Nordeste, Centro-Oeste. E, além disso, há também uma questão da descontinuidade. Né? A política é muito interessante, ela passa ali 10 anos, de uma hora para outra, não é? Ela vai ser interrompida por uma série de motivos políticos, econômicos e de poder. Um outro fato também é a dificuldade da transferência de tecnologias das universidades para as empresas. A gente hoje temos nas universidades várias centenas de patentes, mas a grande maioria delas não chegou a sair da universidade. Mas ficou lá na universidade, mas não foram licenciadas para a empresa. E essa transferência ela é muito importante. Uma outra é, como eu também já mencionei, a questão da inovação ainda estar atrelada muito às empresas que competem internacionalmente. Não preciso ter uma empresa aqui, não preciso fazer grandes inovações, porque a minha competição é muito local, é aqui no meu estado, é aqui na região metropolitana, então não preciso fazer essa inovação. Mas não é bem isso, né? Hoje a competitividade é tão grande que ela é multi-escalar. Ela vai ser tanto nacional como estadual, regional e também internacional. Então, contudo, apesar dos pesares que eu mencionei aqui, há áreas setoriais que o Brasil se destaca a nível internacional em interação universidade-empresa. Petróleo e gás natural, com o grande protagonismo da Petrobras, certo? Então, a relação Petrobras-UFRJ, por exemplo, é uma case de sucesso que é apresentado em artigos, né, publicados em periódicos internacionais. Então, se você pegar um artigo científico que vai trazer os cases de sucesso a nível global, as interações da universidade e empresa, você vai ver lá que vai estar destacada a parceria UFRJ-Petrobras, e foi uma parceria que contribuiu até mesmo para a descoberta do pré-sal. Enfim,
Um outro setor que o Brasil se destaca é a informática. O próprio estado de Pernambuco aqui, não é? Com o Centro de Informática da UFPE, com o Porto Digital, entre outros setores, entre outros órgãos. O agronegócio, o país é um país, o Brasil é um país historicamente agrícola, então o agronegócio é muito forte, não é? Se a gente pegar aí esse censo do CNPq de 2016, a gente vai ver que a instituição que mais interage com o grupo de pesquisa no país, mas até que a Petrobras está lá em primeiro lugar, é a Embrapa. E isso é um reflexo do histórico agrícola que o Brasil tem desde sua colonização ali por 1530. E o outro foco muito forte também é o da saúde. A saúde, se a gente pegar os últimos estudos, apesar de não ter uma política que vai incentivar diretamente, como tem petróleo, tem de energia elétrica, de informática, é o setor que mais investe, que as empresas mais investem em inovação no país. Então, a gente mencionou aqui, não foi, as questões do sistema de inovação, não é, todas as suas barreiras, etc. Então, cabe a nós, não é, vocês que estão estudando, estão assistindo esse mini curso, sermos células que possamos reproduzir os benefícios dessas interações universidades e empresas. Você que está numa empresa aí assistindo a gente e que deseja interagir com a universidade, deve surgir na sua cabeça uma pergunta muito clara agora. Certo, Arlindo, eu vi que é interessante, vi que é bacana, vi que de fato tem dificuldades, mas certo, como é que eu posso interagir com a universidade? Como é que eu devo fazer? Eu vou ficar lá andando por os campi imensos, gigantes. Então, o que você deve fazer é você sabendo qual é a universidade, qual é o grupo que você deseja trabalhar, interagir, você vai procurar ou a fundação de apoio desta universidade, ou o núcleo de inovação tecnológica, não é? Na maioria dos casos, tanto as fundações como os NITs das universidades trabalham em perfeita harmonia. Agora surge uma pergunta antes. Arlindo, como é que eu sei em que universidade do Brasil, não é? O Brasil tem várias universidades, como é que eu sei em qual universidade do Brasil está aquele grupo de pesquisa, está aquela universidade com quem eu desejo interagir? Eu posso procurar a universidade, o NIT ou a Fundação de Apoio, sabendo onde está o laboratório que tem a expertise necessária para atender a minha demanda. Então você pode fazer um trabalho prévio, que é consultar o diretório dos grupos de pesquisa do Brasil, que é chamado de DGP do CNPq. Então, para você que tem uma dúvida em qual universidade você deseja fazer essa interação, consulte o diretório. Eu digo sem medo de errar que mais de 95% das empresas elas não conhecem o diretório de grupo de pesquisa do CNPq. E algumas palestras e cursos desse tipo que eu ministrei em algumas empresas e universidades, muitos deles ficam encantados com o leque de possibilidades que esse diretório ele nos oferece. Mas, enfim, o que é esse diretório que você tanto fala? É uma base de dados que é mantida pelo CNPq e uma base que vão estar registrados todos os grupos de pesquisa ou laboratórios que se enquadram como grupos presentes nas universidades, nas ICTs públicas e privadas do Brasil. Funciona como se fosse uma grande vitrine das expertises científicas e tecnológicas, certo? É uma grande vitrine. Então, nesta vitrine, você vai ter lá uma série de informações como os nomes dos grupos de pesquisa, as atividades que esses grupos de pesquisa estão desenvolvendo, as suas universidades, quais são as suas áreas de atuação. Quando falo universidade, é localização, tá certo? E também se ele possui ou não parcerias com empresas. Então, sabendo disso, vem a pergunta: como é que eu acesso esse grupo? Onde é que essa plataforma, onde é que essa vitrine de ciência e tecnologia, onde é que ela está situada? Então, você pode, você vai no Google lá, pode botar lá DGP, CNPq, que vai ser o primeiro link, ou você pode digitar lattes, com 2 T's, .cnpq.br/web/dgp/home. Então a primeira página vai ser essa aí que vocês estão vendo nos slides, né? Mas é só acessar lá que vocês vão encontrar.
Então, quando você acessar lá no site, vai ter lá buscar grupos ou acessar o diretório. Aí você vai clicar lá em buscar grupos, certo? Clicou em buscar grupos, você vai aparecer lá uma nova tela, e nessa nova tela vai ter um espaço para preenchimento. Aí vamos supor, eu sou uma empresa que estou situado lá na Chapada do Araripe, no sertão pernambucano. Eu sou uma empresa que trabalha com gesso. Eu estou percebendo aqui que as minhas empresas que competem comigo pelo mercado nacional, né, que a gente sabe que a Chapada do Araripe produz gesso para o Brasil todo, engloba ali mais de 3/4 dessa produção, mas enfim. E você é uma empresa que trabalha com gesso para construção civil, modelagem do gesso para construção civil, e deseja lá interagir com uma determinada universidade. Como é que você vai pesquisar? Você vai colocar uma palavra-chave no espaço chamado de termo de busca. Aí você vai, por exemplo, você escreve lá gesso, certo? Escreveu gesso, clicou, pá, vai aparecer lá 25 grupos de pesquisa ou laboratórios distribuídos em 20 universidades do Brasil. E aí, quando você clicou, vai aparecer uma lista com informações gerais, não é? Então, assim, você já vai olhar o nome do grupo de pesquisa, a instituição que ele está situado, ou seja, a universidade, o líder e a sua área, se é física, química, etc. Vamos aqui, a título de ilustração, utilizar o primeiro grupo que está lá, que é o cristalografia e caracterização estrutural de materiais. É o primeiro grupo que vai aparecer, que está situado na Universidade Federal do ABC, lá em São Paulo, no ABC Paulista. Quando você clicar nesse grupo, você vai ver lá uma série de informações, tá certo? Uma série de informações. Já você vai ver lá quem é o líder do grupo, né, que aqui é o professor Fábio Furlan, por exemplo. Esse grupo foi escolhido de forma aleatória. A sua localidade, lá no ABC Paulista, no município de Santo André. Né? A sua área predominante. Qual é o centro que esse grupo está situado na universidade, que neste caso é o Centro de Ciências Naturais e Humanas. Não é? A data de criação, que neste caso foi em 2010, etc. E aí vai vir a parte mais importante, que é a parte das linhas de pesquisa. Você vai ver lá a série de linhas de pesquisa que esse grupo desenvolve. E aí, para você, é a parte mais importante, porque a linha de pesquisa aqui, ela está especificando a competência científica e tecnológica deste grupo. E aí você vai lendo lá, você vai ver que tem uma linha chamada de caracterização estrutural de gestos comerciais. Será que essa linha de pesquisa, será que esse trabalho que este grupo desenvolve, será que ele pode atender às suas demandas? Como é que você pode saber disso para ter mais informações? É só clicar em cima desta linha de pesquisa que irá abrir uma nova tela. E essa nova tela vai ter dados sobre a linha de pesquisa. Então você clicando lá em caracterização estrutural de gestos comerciais, aí você vai abrir, vai ter lá o objeto. Esta linha de pesquisa tem por finalidade a caracterização de gestos utilizados em diferentes tipos de construções, com o intuito de sua utilização em processos de reciclagem. Palavra-chave: gesso, difração de raio-x, métodos de análise. Então, as áreas de conhecimento, né, setores de aplicação, a gente vê aqui, ó, construção. Lembra que você queria, a gente deu como exemplo, uma empresa de construção civil que vai utilizar, que vai fazer uma parceria com a universidade para desenvolver pesquisa nessa área. Então, pronto. Então, você já tem a certeza lá que você vai querer trabalhar com um grupo chamado de cristalografia e caracterização estrutural de materiais da Universidade Federal do ABC. Pronto, Arlindo, eu já sei qual é o grupo. Como é que eu devo agora, depois que eu sei qual é o grupo, o que é que eu devo fazer? Você vai pesquisar quem é o NIT, quem é a Fundação de Apoio desta universidade e vai entrar em contato diretamente com ela, certo? E agora vamos lá, o que é o NIT e o que é a Fundação de Apoio? O NIT são os núcleos de inovação tecnológica. As universidades, em sua grande maioria, possuem essa estrutura no seu organograma. Então, ele pode vir tanto com o nome de NIT mesmo, como Núcleo de Inovação Tecnológica, da Universidade X ou da Universidade Y. Ou então ele pode vir com um nome diferente, né? Por exemplo, na UFPE, vem como Diretoria de Inovação e Empreendedorismo.
Na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, vem como Inova, UFPB, e por aí vai. Então, esses núcleos, eles têm como objetivo difundir a cultura da inovação, seja nos centros, nos departamentos, entre toda a comunidade acadêmica, através de uma série de ações que podemos aqui enquadrar em 4 grandes eixos. O primeiro eixo são os empreendedorismos, a questão do empreendedorismo inovador, certo? Então, o empreendedorismo inovador é muito importante para o desenvolvimento da inovação, empresas júniores, startups, polos científicos e tecnológicos, criativas. A segunda é a difusão da propriedade intelectual. O terceiro eixo, as questões que nós já falamos bastante sobre transferência de tecnologia. E, por fim, a questão da promoção de parcerias estratégicas entre governo e entre a universidade, indústria e governo, certo? Então, agora nas fundações de apoio, que eu trouxe até a logo aqui do Confins, que representa, não é? Todas as fundações de apoio do país. As fundações de apoio, elas são instituições privadas e sem fins lucrativos, que são autorizadas pelo MEC, não é? Ministério da Educação, e pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, para atuar apoiando as ICTs públicas no gerenciamento de projetos, desde a identificação de oportunidades, desde a promover esta parceria, não é? Este match, né? Prospectar projetos e demandas, passando pela gestão dos projetos e, por fim, a divulgação dos resultados nas mais diferentes áreas, seja científica, social, tecnológica, de inovação. Então, a Fundação de Apoio, aqui eu peguei emprestado, não é? um fluxograma da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco, na qual eu atuo como assessor de inovação e captação de projetos, a FAD. Então, a gente costuma falar que nós atuamos em todo o ciclo do projeto, né? Como eu já falei, na identificação de oportunidades. Então, neste primeiro eixo, é muito comum, não é, a gente receber uma empresa, não é? A empresa quer trabalhar com a FPE, já tem sua demanda, e ela nos procura para que nós possamos fazer este intermédio com os grupos de pesquisa e os laboratórios. Então, o que acontece? Essa empresa ela pode vir já com um grupo, falar, olha, Fundação de Apoio, eu quero trabalhar com um grupo de pesquisa X situado no departamento de engenharia, por exemplo. E aí a gente vai fazer esta interlocução. Ou ele pode chegar para a gente e falar, olha, ainda eu não fiz aquela tarefa lá do diretório, né? Eu nem conhecia que isso existia, e a maioria sim. Mas olha, eu queria trabalhar com a UFPE, por exemplo, e numa demanda X, né? Sei lá, eu quero fazer projetos na área de biotecnologia. Vocês têm pesquisadores para isso? Então, aquela mesma base de dados que ele poderia ter consultado antes, as fundações de apoio e os NITs, eles detêm em sua estrutura essas bases de dados. Então, a gente pode pesquisar na nossa base, né, digita lá biocombustíveis, etc. E aí vai aparecer quem são os grupos de pesquisa que podem trabalhar para essa empresa. Nós chamamos os pesquisadores para apresentar suas expertises, né, para essa empresa que entrou em contato conosco. Ou seja, a empresa pode vir para a Fundação de Apoio, você que é a empresa pode chegar na Fundação de Apoio, tanto já com a sua demanda, tá bom, específica, ou já chegar até mesmo com o seu grupo de pesquisa em si. O segundo, sim, é importante falar também que a Fundação de Apoio, ela, em sua grande maioria, elas têm uma gestão ativa de prospecção. Então, elas não esperam só que a empresa venha até a universidade, mas também faz um trabalho de prospecção ativa, de sair ao mercado, de buscar empresas, de buscar parceiros para os pesquisadores, participando de eventos, divulgando editais, fazendo uma série de estratégias. Então, depois de fazer essa articulação, você, empresa, pode ficar tranquilo que a fundação ela vai dar a você toda uma estrutura e ao pesquisador parceiro de gestão de projetos. Então, ela vai apoiar. Ela, após, né, esse match, vai surgir um projeto e ela vai apoiar no apoio à elaboração do plano de trabalho, vai apoiar no gerenciamento de recursos humanos, na questão do assessoramento jurídico. Essa questão do jurídico é importante porque muitos pesquisadores e muitas empresas têm receio de interagir achando que estão fazendo algo assim legal ou que tem muitas amarras jurídicas, então eles têm uma certa resistência, mas com a Fundação de Apoio elas vão dar a vocês todo um aparato, não é? Toda uma assessoria jurídica para que essa parceria ocorra da melhor forma possível. Gerenciamento de recursos humanos, importações especializadas, gerenciamento de aquisições, questão de prestações de contas. Então as fundações de apoio elas vão
prestar contas a você empresa que está investindo na nossa universidade, nas universidades, não é? A Fundação de Apoio vai prestar contas sobre o projeto, sobre todos os gastos, desembolso, etc., como também para a própria universidade parceira. E, por fim, as fundações, assim como os NITs, tem um trabalho muito bacana na divulgação dos resultados da sociedade. É muito comum que alguns grupos da sociedade não conheçam os trabalhos que são desenvolvidos pelos grupos de pesquisa, pelos laboratórios, em suas instâncias. Então, ao final dos projetos, busca-se mostrar à sociedade quais foram os principais resultados. Isso contribui bastante para garantir a manutenção da universidade pública, gratuita e de qualidade. Pois bem, como atividade complementar, é interessante, eu passei aqui três atividades complementares para vocês, tá certo? Que vai colaborar para vocês que possam entender melhor, de forma mais aprofundada, o que foi discutido aqui no nosso mini curso, tá certo? A primeira dela é a leitura de 2 artigos. O primeiro artigo é Razões, Benefícios e Dificuldades da Interação Universidade-Empresa. Vai ter lá na Revista Brasileira de Inovação, da Unicamp, que é um dos principais periódicos. É o principal periódico, não acredito, de inovação do país. Tá bom? Então é um trabalho bem bacana lá da Janaína Ruffoni, para vocês lerem. Um artigo bastante dinâmico, que vai expor o porquê essa interação é interessante, quais são os benefícios, quais são as dificuldades que prejudicam essas parcerias. O segundo é um trabalho mais quantitativo, que é da Márcia Rapini, que tá publicado no periódico Estudos Econômicos de São Paulo, que é a Interação Universidade-Empresa no Brasil, evidência de diretórios dos grupos de pesquisa do CNPq. Então, ela vai trazer vários dados do diretório do CNPq e, através desses dados quantitativos, ela vai dar uma análise qualitativa sobre como ocorrem essas parcerias. A segunda atividade é uma entrevista com o professor doutor Carlos Henrique de Brito Cruz. Ele já foi reitor da Unicamp, já foi presidente da FAPESP, e é um físico, certo? Um engenheiro físico, e é uma grande referência para os estudos de inovação. Ou seja, se vocês prestaram bem atenção, uma das citações que eu utilizei aqui para embasar o nosso estudo foi do professor Brito Cruz, e está lá no canal da ALESP, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E a terceira atividade, mais prática, é prospectar um diretório de grupo de pesquisa, grupos ou laboratórios que estão situados no Nordeste, que desenvolvem pesquisas nas seguintes áreas: Covid-19, 5G e grafeno. Então, por exemplo, você é uma empresa, uma farmacêutica que quer trabalhar com pesquisadores que estão desenvolvendo pesquisas, sobre sequenciamento genético, biorepositórios. Então, você pode digitar lá Covid-19 no DGP e você vai ter lá uma lista de pesquisadores, de grupos de laboratórios que trabalham com isso. Mesma coisa para o 5G, que é a grande tendência hoje da informática. Então, o 5G vai mudar bastante, as questões de como conhecemos hoje a indústria, e principalmente a indústria 4.0, e o grafeno, que é desses novos materiais, está sendo muito utilizado desde do setor médico ao setor de petróleo e gás natural, por exemplo. Então, essas aqui são as 3 atividades para complementar a nossa carga horária, e são atividades muito bacanas para vocês aprofundarem, quem tiver interesse em aprofundar os seus estudos. E aí, por fim, aqui está o meu endereço institucional, arlindoteixeira@fad.org.br. Então, se quiser conversar, trocar mais informações sobre interação universidade-empresa, como é que você pode procurar a universidade, como é que você pode trabalhar em parceria com universidades e inovar, em ganhar competitividade em processo, em produto, podem falar comigo. E também aqui está o meu telefone profissional e também o WhatsApp para trocarmos conhecimento. Foi muito bom estar com vocês durante este mini curso. Qualquer dúvida em relação tanto ao conteúdo quanto às atividades e futuras parcerias, podem me procurar. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.